Agora vamos falar do preenchimento da ficha de bens e direitos. É bem interessante o preenchimento dessa ficha. Eu vou fazer o preenchimento de mas eu já deixei alguns exemplos lançados aqui para poder te contar como que a Receita entende essa questão da situação em 2019 e a situação em 2020. O lançamento do BIM, ele é feito da mesma maneira que a gente fez as demais informações nos outros módulos. Então, por exemplo, eu vou colocar o código do bem que determina o que ele é. Por exemplo, eu vou colocar aqui casa, aqui tem a localização, se é no Brasil ou em outro lugar, e aí aqui pede algumas descrições. Eu procuro preencher o mais completo possível. Vou atrás da informação do IPTU, coloco a data de aquisição. Isso aqui vai ser importante amanhã ou depois quando você vender esse bem para cruzamento de informações com os dados que você apresentar na GCAP, que é a declaração de ganho de capital na venda de imóvel residencial, por exemplo, no caso de uma casa, né? Eu vou discriminar o bem. Aqui eu gosto de descrever conforme o registro de imóvel, tá? Bem localizado, na planta tal, do bairro tal. Eu dou uma buscada dentro do registro de imóvel as informações que eu acho importantes relativas ao bem e descrevo aqui. Como aqui nos outros campos já tem endereço, data da aquisição, metragem do imóvel, registro no cartório e o valor que você pagou, essas informações não precisam vir aqui na discriminação. A discriminação é mais para você dizer mesmo como é o bem, tá? Normalmente está no registro de imóvel essa informação. Quando eu não tenho o registro de imóvel na mão e alguém só me manda as informações sem o registro de imóvel, eu descrevo o que eu sei sobre o bem. Essa informação é importante? É importante, mas não há nenhum cruzamento de dados com ela, né? Porque a Receita cruza os dados numéricos, né? Datas, valores, isso é de cruzamento de dado direto. Os campos descritivos é a critério do contribuinte preencher da maneira que melhor lhe convier. Então eu coloco aqui casa localizada, né? Nos registros de imóveis tá normalmente escrito assim, na planta, fazenda Boqueirão, e assim vai. A descrição conforme o registro de imóvel. Coloco o endereço aqui, a área total do imóvel, 100 metros quadrados ou o que é. Se foi registrado em cartório, eu marco que sim, coloco a matrícula e o nome do cartório e coloco a situação desse bem em 2019 e em 2020. A Receita sempre vai querer saber a situação no ano que você está declarando e no ano anterior para verificar a tua evolução patrimonial. E aqui que é interessante, ó, vamos dizer que esse bem aqui eu já tinha. Então, eu vou colocar aqui uma casa de R$200 mil, que continua sendo R$200 mil. Ah, mas a minha casa valorizou, eu preciso colocar aqui a valorização? Não, é facultativo a você informar essa valorização somente na hora da venda, aonde você vai ter que pagar o ganho de capital. Até lá, esse valor de valorização pode ser flutuante, então você não precisa informar aqui. Aqui você coloca só o valor que você comprou mesmo, e se daqui 10 anos esse valor, a casa já valer muito mais, mas o valor que você comprou ainda era R$200 mil, você mantém os R$200 mil. Na hora que você for vender esse bem, aí sim você vai ter que colocar o valor atualizado e pagar o ganho de capital dessa diferença. O ganho de capital incide na diferença ganha entre o valor da compra e o valor da venda de um bem. Eu vou colocar OK aqui. Ok, preenchi os bens, tá? Aqui tem uma ficha completa, todo tipo de bem que você pode imaginar. Prédio, casa, galpão, apartamento, imóvel, terreno, sala comercial, aeronave, embarcação, tudo. Caderneta de poupança, moeda corrente, depósito bancária, tudo isso, você pode observar que no informe de rendimentos do banco sempre vai vir o saldo que você tinha em 2019 e o saldo que você tem em 2020 para preencher esses dois campos da declaração. Lembra, tudo que está no informe você vai replicar aqui dentro da declaração, tá? Então, tudo que você tem de patrimônio, você vai sair preenchendo aqui de acordo com essa tabela. E também tem o item 99, que é outros, onde você pode relacionar algo que você não tenha aqui na lista. Por exemplo, eu tenho um cliente meu que é dentista, que ele compra uns tipos de equipamentos lá bem diferentões e a gente informa na declaração dele, porque são equipamentos caros que compõem o patrimônio dele. Amanhã ou depois, quando ele for vender, esse dinheiro vai entrar na conta dele, então ele gosta de declarar. A gente coloca aqui em outros bens, discrimina o bem e coloca o valor para ficar documentado esse patrimônio, para quando ele for vender, também estar documentado aqui na declaração de imposto de renda dele. Ok. Fazendo isso, preenchendo todos os bens conforme o seu tipo, você vai notar que você vai poder observar a evolução patrimonial
desse contribuinte. Então aqui, ó, no meu exemplo de evolução patrimonial, o contribuinte tinha R$400 mil em 2019 e continuou com R$400 mil em 2020. Eu vou excluir esse bem aqui, exemplo casa, que a gente colocou, e vou mostrar um tipo de evolução patrimonial diferente para vocês. Aqui a observação que você tem que fazer é se esses R$200 mil evoluíram para R$400 mil, da onde que o contribuinte tirou dinheiro? Qual é a origem? Se de um ano para o outro ele comprou mais R$200 mil em bem e a renda dele total é R$58 mil, da onde ele tirou dinheiro para construir o bem? Isso não é um cruzamento direto da receita, mas é equilibrado. É óbvio que você tem que verificar se isso aqui está fazendo sentido. Se você tem esse imóvel financiado, a gente vai preencher uma outra ficha de dívidas e daí vai fazer sentido, né? Ele ganhou 58 mil, mas comprou 200 mil em bens financiados, obviamente então ele está devendo, tudo faz sentido, tudo casa. Acontece muita disparidade nessa ficha de bens quando a pessoa tem rendimento não declarado. Então ela ganha X reais na empresa que ela trabalha e ganha mais X reais por fora e não declara esse valor. Não lança aqui na ficha de rendimentos de pessoa física, não lança em nenhuma ficha, então fica um vácuo. Fica um vazio entre o patrimônio que ela está evoluindo e o rendimento que ela teve. Você precisa ter origem de receita para construir patrimônio. E foi isso que eu quis dizer quando eu disse que o autônomo, a pessoa que tem renda não declarada, também deveria declarar para poder comprovar a origem do patrimônio dela. Daqui a pouco ela está evoluindo o patrimônio e não tem origem desse patrimônio. Uma hora a Receita vai pedir para prestar esclarecimento. Escuta, você tem já mais de 300 mil em bens. Por que você não está fazendo a declaração? Da onde é a origem dessa renda? Ah, eu recebi de valores não declarados. Ou eu recebi de rendimento autônomo. Então vamos tributar. Vai tributar tudo de uma vez lá, esse patrimônio acrescido de 300 mil. Então, por isso é muito bom observar essa ficha de bens e direitos para verificar se faz sentido com a renda que a pessoa tem. Se de 2019 para 2020 eu evolui 200 mil do patrimônio, eu tenho que ter uma origem dessa receita em rendimentos isentos, tributação exclusiva, tributados de pessoa física, de pessoa jurídica. Na soma dos meus rendimentos, tem que cobrir a minha evolução patrimonial, salvo as dívidas, né? Se a pessoa está com isso financiado, então faz sentido não cobrir a evolução patrimonial. Quando eu compro um carro financiado, eu vou lançar aqui o valor total do bem. Eu comprei um carro de 50 mil e financiei 20, aqui na minha ficha de bens vai os 50 mil, o valor do bem. Lá na minha ficha de dívidas, eu vou lançar o financiamento. A gente já vai passar pela ficha de dívidas para você ver como é que funciona. E aí eu volto a repetir um pouquinho mais sobre isso daqui para ficar bem claro.